Bom dia, amigos do blog Você Investindo. Segue mais uma análise do mercado semanal. Peço desculpa por não ter postado ontem, mas por motivos técnicos só está sendo possível fazer essa análise hoje. Bom, vamos dar uma olhada aí nos índices europeus. A Alemanha subindo 0,38, Londres 0,84 e Paris 0,18. Vai lembrar que ontem esses índices fecharam o dia com forte queda. Por exemplo, a Alemanha fechou com uma queda acima de 5%, Londres acima de 3% e Paris acima de 4%. Ou seja, nada cai em linha reta, assim como nada sobe em linha reta. Então, fazendo jus à regra, hoje dando aí uma respirada em função da queda em relação à queda de ontem. Ontem foi feriado nos Estados Unidos, porém os futuros funcionaram e hoje a abertura do mercado americano tende a abrir próximo à sua estabilidade, né? Na verdade, eu acredito que o mercado americano deva corrigir, visto que todos os mercados ontem realizaram e o mercado americano estava de folga, então eu acho que eles devem abrir com uma queda um pouco mais aguda e depois estabilizar. Tá? O ouro na próxima região de 1900 a onça Troy. A gente vai dar uma olhada aqui no ouro na Bovespa, vai ver também que subiu forte o ouro por aqui. Esse ouro aqui é cotado nas bolsas lá fora, mas a gente vai dar uma olhada no ouro, como que funciona o gráfico do ouro aqui dentro. Bom, essas são as empresas que pagam proventos essa semana. E vamos seguir para os gráficos. Vamos falar sobre o Ibovespa primeiro. O Ibovespa no gráfico semanal corrigiu aqui até o momento 50% do FIBO, né? Depois dessa pernada de alta, corrigiu 50% do FIBO. Depois, é claro, de alguns pregões, 3, mais precisamente em relação ao pregão da semana passada, fica evidente, de fato, que essa figura aqui pode ter sido uma figura de reversão aí no curtíssimo prazo, né? O que chama de martelo, que o mercado chama de martelo, o que eu não acreditava até a semana retrasada em função dos mercados que se seguiram na semana posterior a essa formação. De fato, semana passada o mercado subiu forte, tentou novamente fez uma inversão de polaridade, né? Bateu aqui na média de 200, que é uma média importantíssima, divisora aqui para o mercado, né? Depois de ter caído, foi a primeira vez que tocou nessa média, uma inversão de polaridade clássica, aí, porque bateu na média e voltou bem, né? A gente está falando aqui um patamar de 58.400 pontos para fechar a semana próxima a 56 e 400, ou seja, quase 2.000 pontos, voltou aí quase 2.000 pontos, ou seja, muito ponto. E na segunda-feira já abriu com uma queda também de 56 mil pontos para 55 aí, né? 56.455 mil pontos aí, 1.500 pontos, ou seja, desde que tocou a média, o mercado já caiu, devolveu aí 3.500 pontos. Que é muita coisa para o mercado. O volume na semana passada foi bom, fez força, mas não conseguiu nem fechar acima dessa média e encontrou resistência nessa média azul, que é uma média de 9 no gráfico semanal, que para mim é uma média muito importante. Tá? Veja que quando fecha acima dessa média, a gente tem semanas consecutivas de alta, né? E aqui a gente fechou abaixo da média, ligeiramente acima, mas no 61,8 da mesma expansão de FIBO, ou seja, encontrando uma resistência aqui para um mercado um pouco mais forte. No gráfico diário, a gente consegue olhar que o Ibovespa ontem, na segunda-feira, fechou acima numa cabeça de pivô, né? E olha que interessante, depois de ter feito topos e fundos, né, decrescentes, depois de algumas semanas atrás começou a fazer fundos e topos crescentes, testando aqui o que a gente chama
da cabeça do pivô, né? Essa seria a cabeça, e aqui testando essa região. Se perder essa região, deve acionar vários stops que estão aqui, e a gente começa a ter aquele novo sentimento de pânico novamente. Ontem fez um capricho de parar acima desse pivô, tá? E então vamos esperar. O IFR agulhou para baixo, o volume foi super baixo, tanto na sexta como na segunda. Esperar aí como que vai ser a reação do mercado. Meus palpites se não perder esse pivô, essa cabeça do pivô que está bem configurado, ou seja, o mercado inteiro está olhando essa configuração. Se não perder essa configuração, a gente deve buscar novas máximas, quem sabe o próximo objetivo 60 mil pontos, e depois aqui a média de 200 período no gráfico diário, que estaria em torno de 62.400. Se perder a cabeça do pivô essa semana, já devemos fazer novas mínimas, buscando aí regiões de 51.300, quiçá 46 e 150 mil pontos. Momento de muita expectativa para o Ibovespa, visto que no semanal fez muita força para superar alguns limites e não conseguiu. Então fica aí essa expectativa, vamos ver se o Ibovespa hoje consegue superar a cabeça do pivô, ou melhor, hoje, essa semana, visto que é curta, trabalhar com menos tempo e superando a cabeça do pivô. Já o Dow Jones, mercado lá fora, mercado americano, depois de ter perdido o canal que a gente vinha acompanhando, um canal de longo prazo, né, iniciado no mês 13 de 2009, né, e perdido agora aqui no mês 7 de 2011, ou seja, foram aí alguns anos dentro dessa região, desse canal. Foi perdido, bem perdido, testou a média de 200, brigando para não perder aí com mais vontade, com mais força, a média de 200, que é uma média importantíssima que o mercado olha. Vale notar que também fez muita força semana passada, até atingir aqui a média de 9 e recuar. O IFR também começando a apresentar uma inclinação negativa, apesar de estar numa região bem sobrevendida, ou seja, há muito espaço para subir, mas o que vai determinar mesmo aí é o apetite a risco dos investidores, né? Já que o Dow Jones, nessa expansão do Fibonacci, ou seja, aqui com uma cabeça do pivô, né, onde ele está, o que seria a cabeça do pivô no diário, a cabeça do pivô do Dow Jones no gráfico semanal. Se perder aqui os 11.230, a gente vai ter que rever, mas a princípio sigo com essa expansão ou essa projeção do canal que ele perdeu e que ele respeitou 50%. Ou seja, resumindo, para não ficar uma linguagem muito técnica, Dow Jones está numa região que, se perder aqui a mínima, fechar abaixo da média dos 200 e perder a mínima aqui dos 10.600 pontos, deve buscar novas mínimas, assim como o Ibovespa também encontra-se em patamares de muita decisão. Uma coisa que eu gostaria de introduzir é a curva de juros, que a gente vai começar a olhar, a curva de juros futura. Um dos princípios para quem investe em mercado de renda variável é conseguir uma rentabilidade maior do que é apresentada pela curva de juros. Não faz sentido você correr um risco maior em renda variável se esse risco não lhe compensa a atratividade da taxa de juros. Nesse sentido, olha que interessante ver o que aconteceu, né? O mercado vinha numa alta crescente de expectativa, depois de ter atingido aqui o topo em 12,65 pontos, vinha numa alta crescente em termos de expectativa de juros, e próximo ao início do mês de agosto, o mercado começou a projetar uma queda, até então uma queda mais acentuada, com uma estabilidade da alta da taxa de juros do que propriamente o que foi que aconteceu, e que parece que ficou bem mais claro para o mercado antes da reunião do cupom, que aconteceu aqui no dia 31, que aconteceu no dia 17, antes do dia 31, uma realizada, ou seja, uma projeção do mercado com uma efetiva queda da taxa de juros. Acredito que o mercado, por mais pessimista que estava, que o Banco Central não iria
aí acenar para uma estabilidade da alta e depois um reajuste da taxa de juros, o mercado, por mais pessimista que estava, não imaginava que ia cair meio pontos percentuais, o que houve aí, uma queda agressiva para a taxa de juros no final do ano. Ou seja, essa é a taxa hoje, estamos operando com uma meta de taxa Selic de 12%, o mercado projeta nesse momento 11,37% até o final do ano, ou seja, caberia espaço para mais uma queda aí na próxima reunião de 50 base points. Uma outra coisa que eu chamo a atenção é que é interessante ver que o mercado já imaginava uma queda da taxa de juros, né? Antes mesmo, na segunda-feira, solta-se o boletim Focus, mostrando uma estabilidade, mas antes mesmo da reunião, o mercado já atuou na ponta vendedora da taxa Selic. E o que eu quero dizer com isso é como o gráfico é interessante, né? Por mais que há muitos fundamentos, ou até mesmo uma expectativa estável, há agentes que atuam na direção da força, no caso aí da decisão, ou seja, são os insiders, por exemplo, podem ser, de repente sim, né, são uns belos trades que anteciparam. Acho que o mercado inteiro viu essa queda da taxa de juros, mas não acreditou que ia cair, como a maioria dos economistas e analistas foram pegos surpresos com um verdadeiro cavalo de pau na política de meta de taxa de juros, né? Um verdadeiro cavalo de pau na política monetária do nosso país. Tá? O ouro, que seria uma outra figura importante que eu havia comentado que a gente ia dar uma olhada. Olha como o ouro subiu, né? Semana passada, esse é o gráfico diário, semana passada ele teve uma leve queda aqui, chegando a 91 reais a grama na bolsa, né? Aqui o ouro é cotado a 250 gramas e já atingiu o topo histórico, fechando ontem a 100 reais a grama. Ou seja, ouro subindo no mercado completamente estável, aí a gente pode utilizar como uma medida de prevenção a risco, né? Acho que ainda há muitos segredos, há muita instabilidade, o que gera essa retomada aí pelos contratos de ouro no nosso mercado. Bom, encerro esse boletim com essa imagem do gráfico de ouro. Desejo a todos boas semanas e bons negócios.